Olá, eu sou Renato Santos Chaves, da escola juriscontábeis.com e vou apresentar para você aqui Direito Financeiro, Orçamento Público e Administração Financeira Orçamentária, as normas, a legislação, a fonte que nós estudamos neste tema. E aqui eu trago como uma espécie de mapa mental que a gente pode visualizar aqui a nossa lei maior, Constituição Federal, os atos das disposições constitucionais transitórias, a DCT, e depois a gente vai abrir aqui um pouco sobre esses títulos, tá, da Constituição Federal, chegando até as normas mais específicas. Então vamos lá, iniciando aqui com o direito financeiro, né, e com a Constituição Federal, para falar do direito financeiro. Olha só, a Constituição Federal ela está formatada em 9 títulos, onde nós temos aqui título 1 dos princípios fundamentais, título 2 dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado, da organização dos poderes, título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas, da tributação e do orçamento, lá no título 6, título 7 da ordem econômica e financeira, título 8 da ordem social e título 9 das disposições constitucionais gerais. A gente vê, portanto, aqui do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição. Depois nós vamos ter aqui o ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, com 114 artigos. Nós tiramos alguns artigos aqui que são inerentes ao estudo do orçamento público do direito financeiro. Bom, mas primeiramente eu queria tirar aqui esse título 6 da tributação e do orçamento, artigos 145 a 169, para a gente visualizar um pouco aqui esse título 6, né, da tributação e do orçamento. Nós temos 2 capítulos neste título que são importantes para o nosso estudo. Quais são eles? Capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional e capítulo 2 das Finanças Públicas, que vai lá do artigo 163 ao 169. No capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, nós temos aqui 6 seções, seção 1 dos princípios gerais, seção 2 da limitação do poder de tributar, seção 3 dos impostos da União, seção 4 dos impostos dos estados e do Distrito Federal, seção 5 dos impostos dos municípios, seção 6 da repartição das receitas tributárias, assunto muito importante. E aqui no capítulo 2, a gente visualiza, né, lá do título 6 das finanças públicas, artigo 63 ao 69, onde nós temos 2 seções. Uma, as normas gerais, artigo 163 ao 64, e seção 2 dos orçamentos, artigo 65 a 169. E aí, voltando um pouco aqui para o título 4 da Organização dos Poderes, artigo 44 a 135, nós vamos ter o título 4 das Organizações dos Poderes. Nós temos aqui 4 capítulos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça. Nós vamos ter lá no capítulo 1 do artigo 144 ao 75, a seção 9 da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, artigo 70 a 75, que é muito importante para o estudo também aqui do direito financeiro e do orçamento público. E voltando aqui para o título 3 da Organização do Estado, artigo 18 ao artigo 43, nós vamos ter aqui, né, da Organização do Estado, vamos ter 7 capítulos. Olha só, capítulo 1 da Organização Político-Administrativa, o capítulo 2 vai falar da União, capítulo 3 dos Estados Federados, capítulo 4 dos municípios, capítulo 5 do Distrito Federal e dos territórios e capítulo 6 da intervenção, capítulo 7 da administração pública, iniciando lá no artigo 37 ao 43. E chamar a atenção aqui, neste capítulo 2 da União, lá no artigo 24, diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e aí nós vamos ter aqui direito tributário, direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, e 2, orçamento, no caso, direito orçamentário. Quando a gente tem aqui o capítulo 4 dos municípios, artigo 29 a 31, a gente vem aqui para o artigo 31, que diz o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. E nós vamos encontrar aqui
4 parágrafos. Parágrafo 1º vai falar do controle externo da Câmara Municipal, que é exercido com o auxílio dos tribunais de contas. Vai falar sobre o parecer prévio, que é emitido quando é emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, a importância aqui do vereador em compreender essa sistemática do direito financeiro, orçamentário e administração financeira e orçamentária. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte e é vedada a criação de tribunais ou conselhos de contas municipais. Bom, dito isto, de todas essas ramificações aqui, a gente vai verificar o seguinte: o ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 35, parágrafo 2º, ele vai falar do prazo para apresentação dos projetos de lei do PPA e LDO. Artigo 101 a 105 vai falar do regime especial de pagamento de precatórios, que tem um impacto muito grande no orçamento público. E artigo 106 a 114 institui um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Bom, e aí, interligando, várias questões orçamentárias e constitucionais aqui, nós vamos ter o direito financeiro, orçamento público e a administração financeira e orçamentária, com essa legislação aqui. Lei 4.320, Estatuto de Normas Gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O Decreto-Lei 200 de 1967 vai falar da disposição da organização da administração federal e ainda estabelece diretrizes para a reforma administrativa. O Decreto 93.872 de 1986 dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional. É uma norma mais específica para a União. Depois, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A Lei 10.180 de 2001 organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal. Também uma norma específica para a administração federal, mas que pode ser utilizada como parâmetro, como uma exemplificação para os demais entes governamentais. E nós temos as leis orçamentárias, onde nós vamos ter o Plano Plurianual, que é um planejamento de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o elo de ligação entre o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, com um prazo de validade de 1 ano. E a Lei Orçamentária Anual, LOA, a Lei de Meios, chamada de meios por quê? Porque são os meios onde estima a receita e fixa a despesa para o orçamento público, também a duração de 1 ano. Portanto, a gente visualiza aqui toda a sistemática do direito financeiro, orçamento público e administração financeira orçamentária, chamado de AFO ou AFO, e é exatamente esse tema, toda essa legislação que a gente estuda no curso Direito Financeiro Orçamentário, Orçamento Público e Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou Renato Santos Chaves e aguardo você para mais temas, para a gente estudar de uma forma mais completa este mundo do orçamento público brasileiro.